Fala galerinha, tudo tranquilo? Professor Marques passando aqui rapidão antes do exercício só para te lembrar uma coisa. Inscreva-se no canal, clique aí no sininho, senão o YouTube não te lembra dos novos vídeos do Professor Marques, tá bom? Então clica aí no sininho, já se inscreve, já deixa o seu like e uma coisa mega importante. Se você quiser conhecer o meu curso completo, curso do Enem, etc, tá na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá pro exercício sem te enrolar. Muito bem, vamos lá para essa questão. A figura a seguir representa as curvas de solubilidade de duas substâncias A e B. Beleza. Com base nela, pode-se afirmar que, no ponto 1, as soluções apresentam a mesma temperatura, mas as solubilidades de A e B são diferentes. Então vamos dar uma olhada. Aqui está o ponto 1, certo? Então eu tenho para a mesma temperatura, para a mesma temperatura, a mesma solubilidade das duas curvas, certo? Então, falso esse negócio aqui, está errado. Então, não é a A. B. A solução da substância A está supersaturada no ponto 2. Então, a substância A está supersaturada no ponto 2. Você está vendo que o ponto 2 está sobre a curva. Sempre que um ponto está exatamente sobre a curva, ele representa uma solução que é saturada, certo? Sobre a curva é sempre saturada. E ele disse supersaturada. Ô Marques, o que é esse negócio esquisito que a curva sobe e depois desce? Isso aqui a gente chama de ponto de inflexão, certo? Aqui é um ponto de inflexão. E o que significa isso, Marques? Significa que rolou aqui uma desidratação, certo? Essa espécie, essa substância aqui, é alguma coisa hidratada. Então, um exemplo, né? Sulfato de cobre, CuSO4, 0,5H2O. Então, sulfato de cobre pentahidratado. Então, por exemplo, se fosse esse sal, essa primeira parte da curva aqui até o ponto 2 representaria a solubilidade do sulfato de cobre pentahidratado. Aqui nesse ponto ele perderia a água de hidratação. E aí a partir dali eu teria só a representação do sulfato de cobre. Quer dizer, nesse ponto aqui a água da estrutura dele foi embora. Seria isso, tá? Letra C. As soluções são instáveis no ponto 3. O ponto 3 está aqui, Se eu for considerar a espécie B, o ponto 3 está acima da curva dela. Regiões acima da curva representam uma solução supersaturada. Supersaturada. Ou seja, tem mais soluto dissolvido do que poderia ter. E a solução supersaturada é uma solução instável, certo? Então, realmente, é uma solução instável aqui no ponto 3 para o B. Mas se a gente for analisar o A, o ponto 3 está abaixo da curva. E região abaixo da curva representa uma solução insaturada, certo? E a solução insaturada, ela é estável e não instável. Então, não é a C. Letra D. As curvas de solubilidade não indicam mudanças na estrutura dos solutos. Olha só, de novo, né? O ponto 2, ele representa ponto de inflexão e isso representa mudança de estrutura. Quando eu tenho um ponto de inflexão, quer dizer que eu tive desidratação. Então, eu tinha um sal hidratado até um ponto e depois eu passo a ter um sal sem água a partir dali. Então, isso é mudança de estrutura. Então, não é a D, só pode ser a E. A solubilidade da substância B segue o perfil esperado para a solubilidade de gases. Vamos dar uma olhada lá. Se eu pegar esse ponto 1 aqui, vamos pegar de novo esse ponto 1 aqui, essa é a solubilidade, certo? Do B. Vamos pegar um outro ponto aqui, Vamos pegar um ponto aqui na frente, Uma temperatura mais elevada. O que aconteceu com a solubilidade de B? Ela diminuiu. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade diminui, eu tenho um processo exotérmico, certo? O aumento de temperatura dificulta a solubilidade. Isso é bem característico dos gases. Quando eu aumento a temperatura de um sistema
de uma solução, né, que tem gás dissolvido, passa a ter menos gás presente, tá? É aquilo que a gente fala, por exemplo, na poluição térmica. O que é poluição térmica? Quando por algum motivo sobe a temperatura de uma região, de um rio ou de um lago, o gás oxigênio presente se dissolve menos, então ele vai embora. O que acontece? Com o oxigênio indo embora, morrem os peixinhos, certo? Eles morrem. Certo? Então, realmente, isso é característico de gás. Quando eu aumento a temperatura, dissolve menos. Pensa num refrigerante quente. Quando você abre, ele tende a sair tudo ali. Por quê? Porque o gás não está dissolvido. Belezinha? Então, a resposta para esta questão, alternativa E. Belezeira? Muito bem, legal. Finalizamos aí. Tomara que você tenha entendido. Qualquer problema, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer saber se funcionou para você ou não, tá bom? Mais uma lembrança, deixe o seu joinha, inscreva-se aí no canal e aqui embaixo o link para a plataforma, preço acessível, curso completo, inclusive cronogramas para o Enem. Dá uma passadinha lá, tenho certeza que você vai gostar, como muitos alunos já gostaram. Grande abraço, tchau, tchau!